Psicologia de um vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe minha boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra. Anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Na frialdade inorgânica da terra. Boa noite. Está no ar o Meia Hora Sonora. Quem vos fala é Roger Hitz. Mandar um alô para o Jason, mestre Jason, agora também o mestre da tecnologia da comunicação. Mestre, obrigado aí por controlar tudo. Jason do controle. Boa noite, Bruno. Boa noite, Jorge, Roger. Alô, galera. E agora com vocês, o mestre da fotografia sonora, Jorge Ferreira. Rapaziada, prazerço, Jason, Hitz. Rapaziada aí, Brunão, quero ver esse sax. Maravilha! Maravilha! Meio Thelonious, mas Coltrane aí, tem um Coltrane na área. E o nosso convidado especial, professor de física, Ogan, músico, arranjador, Bruninho do Barracão. Salve, mestre! Fala, Bruno. Aí, tudo bem? Boa noite, tudo certo. Valeu, Jorge. Muito obrigado aí, Jason e Roger, pelo convite. Tamo aí. Exatamente aqui no Barracão, aliás. Esse lugar aqui onde eu estou agora é o Barracão em pessoa, quer dizer, em imóvel. Bom estar com você nesse dia aí. Bem, a gente começou o programa com os versos de Augusto dos Anjos e agora a gente vai ver um videoclipe que foi realizado numa oficina audiovisual no Barracão.
assistir esse material bacana, uma oficina audiovisual que contou com a participação do Rafael Bocaneira, nosso querido Bob Pai, um alô para você aí, e também do Adriano Luckman, que é um maluco aí de Caxias. Muito obrigado, os caras fizeram essa oficina. Essa oficina, na verdade, ela ia ser um primeiro passo para um videoclipe que a gente vai fazer depois que baixar essa poeira aí. Mas, Bruninho, pô, fala um pouco do Barracão, tanta coisa para falar, mas eu queria que você começasse a falar do Barracão, cara. Porque o Barracão acho que representa muito bem, né, a sua trajetória e esse tripé que você gosta de falar, né, que é a religião, a educação e a música. E aí, Bruninho? E aí, tudo certo? Então, ciência, arte e religiosidade, né? Aí ciência é uma coisa bem grande. E eu cheguei até ela cursando física. Eu, na época do vestibular, naquela excitação lá, todo mundo querendo fazer isso e aquilo, não sei o quê. De repente, descobri que eu era bom lá da tal das exatas e o povo botando a pilha para fazer engenharia. Eu falei, não quero fazer engenharia de nada, não. Fui fazer física. E aí, além de descobrir a física, assim, uma maneira de ver o mundo, eu tive contato com outra parada que foi tão grande quanto, que foi a educação, ter o contato com a educação, parar na frente lá de 30, 40, galera nova, de idade próxima da minha na época, pô, eu tô em sala de aula desde 16 anos de idade, eu tô em sala de aula. Aí foi esse contato com a educação, misturando com a minha vida religiosa aí de berço. Eu nasci aqui no Barracão, a minha avó de sangue é a mãe de santo aqui do Barracão, vó Gilda, mãe Gilda, do Oxóssi, aliás, qualquer hora ela vai aparecer aí. Beijo, mãe Gilda. Mãe Gilda, benção. Benção. Sua benção, minha mãe. Junto com isso, com essa minha vida religiosa e com sempre um fogo na bunda de estar sempre com um instrumento na mão, acabou que o Barracão, sei lá, foi a solução de uma equação aí na minha vida. Aí. Foi o X de um monte de questão. Uma solução para um monte de coisa. Eu queria tocar, queria ensinar, queria aprender, queria voltar para Caxias, queria me aproximar da minha religiosidade, queria voltar para perto da minha avó, queria ver meus amigos, tudo junto, e isso saiu o Barracão, surgiu o Barracão. E tá aí indo para o terceiro ano, né? Foi em dezembro de 2017 que a gente fez o primeiro encontro, que foi uma coisa louca. Eu saí chamando, ó, vambora, vem você, vem você, vem você, traz quem você quiser, e ficamos um tempo nessa, e tocando, e fazendo, e aprendendo, e durante o ano de 2018 acabou que virou uma apresentação, essa sequência de estudos aí, deu como resultado uma apresentação de quase 1 hora, com abertura, música, letra, tudo mais, uma coisa bem bonita, que é meio que um ritual, tem uma onda meio ritualística, assim, a apresentação do Barracão, tem o começo e tal, rola uma parada, todo mundo se abraça, é uma parada doideira. Pesada, uma parada pesada. Foi assim que eu me aproximei do Barracão. Eu vi uma apresentação do Barracão no lote 15, que é aqui periferia de Belfort Roxo, e fiquei em estado de choque. Fui lá pedir ao Bruninho, pelo amor de Deus, para poder participar do projeto. E aí, estou aí, Bruninho. Fiz só esse parênteses para dizer que o Barracão realmente emociona. Ele tem essa função, não sei, eu percebo isso, que é tipo assim, a galera vê a parada do Barracão e quer fazer alguma coisa para o Barracão, com o Barracão, junto com o Barracão, que é tipo assim, as pessoas querem fazer parte da parada. Isso é muito doido, isso é muito doido. A apresentação do Barracão, ela dispensa qualquer apresentação. Eu posso ficar aqui, dispensa qualquer coisa que vá falar sobre o Barracão, entendeu? Eu posso ficar aqui horas falando sobre o que é o Barracão, mas se ver aquela apresentação ali, ficar ali, aquela 1 hora ali olhando para aquilo, tipo, tudo que eu falar não vai adiantar de nada, vai ser outro, só vendo para explicar, só vendo. Bruninho, e como é que você conseguiu trazer esses jovens aí, cara, para o Barracão? Porque o Barracão é uma escola de música. Essa molecada vai para o Barracão e toca, aprende a tocar. Como é que é esse processo aí? Isso, cara, teve um momento que eu vi que já tinha tudo. Tipo assim, já tinha tudo. O nome já tinha. O Barracão sempre foi o Barracão. Desde quando eu era criança, que a minha avó me acordava de manhã, vambora pro Barracão.
Eu morava aqui perto, em outro lugar, que era só o barracão. Hoje em dia a gente mora aqui num terreno anexo aqui. Mas o barracão sempre foi o barracão. O lugar também já estava ali. As pessoas também já estavam ali. Eu nasci aqui, eu cresci aqui. Fui deixar de morar em Caxias com 25 anos de idade. Ou seja, dos 0 aos 25, eu sempre estive aqui na Redondeza. E essas pessoas já estavam aí, elas já estavam aqui. Eu cheguei, ó, vamos espalhar aí a parada aí que a gente vai tocar. E teve gente, algumas pessoas que eu conhecia exatamente dentro do barracão. Estavam passando na rua, ouviram um barulho, portão aberto e entraram. E estão aí até hoje. Pô, sensacional. Cara, é o suco do São Bento mesmo, né? São Bento mesmo, passando na rua e entrando. Foi isso. E muito doido, com gente de fora também. Tem uma galera de fora aqui que participa, que chega junto. Isso, aí foi falando e foi chegando gente. Hoje em dia, mas... E tá aberto ainda. Quem quiser passar aqui, ver o portão aberto e entrar, vai entrar. Eu sou bem tranquilo. Eu acho que quem não for para entrar, não vai entrar mesmo. Quem tiver que entrar e não é para ficar, não vai ficar. Só vai vir quem é para vir mesmo e para ficar e para somar. Não tem mistério, eu acho. Bruninho, a gente, ó, eu já a partir do barracão, pô, a gente estava com agenda massa, né? A gente estava com agendado a gravação do videoclipe, com mais 2 dias de oficina, tinha mais algumas apresentações, editais. E como é que tá o barracão agora, cara, nesse momento maluco que a gente está vivendo? Cara, com a faca e o queijo na mão, né, cara? A gente estava pronto para fazer um monte de coisa mesmo, esquematizada. Pô, o quadro onde estavam as anotações aqui, todo aquele plano ali, que acho que seriam uns 2 meses anotado que tinha, ficou aqui escrito até outro dia, porque eu não queria desistir daquelas coisas, mas eu passei pro caderno que eu precisei usar o quadro. Hoje em dia, cara, a gente... Aí o barracão sempre foi muito vivo, assim, um tanto autônomo, entendeu? A gente fazendo as coisas pela gente mesmo. E acontece que com esse boom aí, para todo mundo conseguir, como um grupo, conseguir minimamente se comunicar, se entender, levou um tempo. Então, boa parte desse isolamento, a gente ficou só paradão mesmo, tipo, para todo mundo sentir aí a sua porrada, porque cada um tem a sua casa, sua maneira de lidar com quarentena e com pandemia e tudo. Então, a gente ficou bastante tempo, maior parte desse tempo, parado. Se falava assim, estava cada um... Eu tive que dar um jeito de poder trabalhar de casa. Outras pessoas, tem um monte de gente no barracão com filho pequeno e, pô, tá sendo uma novela no Brasil essa parada de educação infantil pela internet dentro de casa, principalmente em lugares como a Baixada Fluminense, entendeu? Tá sendo doido. E aí cada um com a sua novela pessoal. Aí a gente fizemos, acho que tivemos algumas reuniões, umas 2 reuniões virtuais, que foi mais e aí, vamos se ver como é que a gente está. A nossa relação, ela é bem baseada, assim, nessa coisa do afeto mesmo, entendeu? A gente está mais preocupado em todo mundo tá bem, todo mundo tá tranquilo, do que tá aí produzindo e blá, 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 blá. A gente estava na onda de fazer as coisas, estava lá cheio de plano, mas parou. Foi a porrada que cada um sentiu disso foi além barracão, entendeu? Foi além barracão. O barracão não estava ali para se propor para cada um como mais uma. Toma aí, o barracão também tem que se virar na pandemia. Tipo, o barracão não precisa seguir essa lógica que, por exemplo, a tal da economia está seguindo, que eu não posso parar, porque se parar, por exemplo, eu trabalho como professor de física, eu trabalho na rede privada. A rede privada não parou porque não pode parar, porque precisa girar essa máquina. O barracão tem a ver com essa máquina, o barracão não é alheio a capital e economia, por exemplo, mas isso não é o ponto central do barracão. Então a gente teve o luxo de se dar esse tempo. E agora estamos voltando aos poucos, agora que a gente está começando a se falar, e aí, vamos continuar o que a gente estava fazendo, e o que tem rolado de assunto é continuar o que estava, como é que a gente pode, o que dá para ainda fazer, ou como fazer, ou adaptar do que já estava planejado, entendeu? Massa. Eu percebo também, cara, que é isso, o barracão, para muitos dos jovens aí, é tudo, né? É uma opção realmente de profissionalização,
de referências e muito bacana isso. Eu participo do Barracão, então tem essas trocas de ideia. Mestre Jorge Ferreira, cadê você, mestre? Tô aqui, rapaz, tá tranquilo. Tô entendendo o papo aí, um papo bom, hein, cara? Papo sensacional. E assim, engraçado, cara. Eu vou falar uma coisa pro Bruno aqui. Só para assim, no sapatinho, Bruno. Toda vez, cara, que eu toco um candomblé, cara, assim, no meu som, assim, na minha cabeça, a parada tá aqui, um rum, um piolé, e aí eu penso em Miles Davis, eu realmente, assim, porque na verdade, você falou uma coisa sensacional, que é essa junção de tudo que é a África. Então, o candomblé, um pouco, na minha cabeça, vem um pouco essa questão da África dentro de um país afro-indígena, e essa percussão, e o candomblé um pouco traz essa energia. E para mim, isso é jazz, isso é som, isso é tudo, vai tudo ali naquele momento. Como é que você vê essa? Porque, na verdade, é uma energia para quem está ali naquele momento, tocando, naquele momento, vendo aquilo tudo na frente do barracão, porque o Ogan é um pouco isso, o Ogan é aquele cara que está vendo quem entra, quem sai, quem observa e, ao mesmo tempo, está com som na cabeça e está tocando para o orixá. Como é que você vê eu vou chamar, esse jazz todo nesse processo todo? Eu vi um dos vídeos, por exemplo, cara, e ali tem um pouco de Fela Kuti, até comentei com o Roger. Não, Roger? Assim, tem um pouco de Fela Kuti ali no momento, esse sax teu lembra Fela Kuti, mas lembra o Coltrane, sabe? Mas lembra o Coltrane, porque tem uma desconstrução desse processo aí. Como é que você vê isso, cara? Cara, vamos lá. No final das contas, as coisas acabam sendo um resultado de tudo que a gente já viveu na vida. Muitas vezes, coisas de que outras pessoas viveram por nós, talvez, e chegaram até a gente. E o lance do Barracão, cara, é uma música... Eu estava vendo uma entrevista aí, essas lives, sei lá o quê, do Tom Zé outro dia, e ele falou que tem que ter um acordo entre quem está tocando e quem está assistindo, um acordo tácito. Tem que ter um combinado ali, que quem está tocando gosta de tocar o que está tocando e quem está ouvindo gosta do que está ouvindo. A galera se encontrou, o Barracão tem um acordo tácito entre quem está tocando, entre nós ali no palco e quem está ouvindo. Entendeu? Tá todo mundo concordando com o que está acontecendo. E isso acho que é o principal. Sim. O principal é isso, estarem de acordo quem está tocando e quem está ouvindo. E eu vejo isso no Barracão. E é um acordo, tipo, até que a morte os separe. Tá? O povo que está tocando está igualmente emocionado ao que está ouvindo. Pô. Eu literalmente já vi e já aconteceu comigo também de chorar mesmo na apresentação do Barracão, chorar. Tem uma pessoa que a nossa assistente social oficial, a Stella Willeman, não teve uma apresentação do Barracão que ela assistiu, que lágrimas escorreram, assim, de verdade. A última vez a gente tocou no Mar, no Museu de Arte do Rio, ela estava lá chorando e não sei o que, chorando, e é porque é doido, entendeu? Ver, tipo assim, quando eu cheguei aqui, aí, porque ficou essa parada assim, pô, mas o que a gente vai fazer? O que não sei o que, o que vai. Eu já tinha certeza que a galera, que quem fosse que aparecesse, tipo assim, quem são, onde é que você achou esses jovens? Eu não tinha que fazer uma peneira e ver quem é que tem talento musical, quem é que... Eu sabia que o que viesse ia vir carregado de coisa boa. Eu tinha certeza. É o que tem por aqui, pelo São Bento. É a galera que tá aqui, é o povo que, entendeu? Eu sabia que o que eles me dessem ia dar para fazer uma coisa linda. Então, é louco como eles botam as coisas para fora, tipo assim, é maravilhoso, é maravilhoso. Então, a principal coisa que eu vejo é esse combinado rolando, tipo assim, combinado rolando. O acordo tácito entre quem está tocando e quem está ouvindo. Então, ter mais um minuto, Jorge? Um minuto claro, claro. Então nesse acordo que você chama de acordo, que eu acho sensacional isso, e aí como é que, porque, por exemplo, quando você monta esse processo no Barracão, esse som é extremamente novo
inclusive dentro de uma Baixada Fluminense que nós conhecemos bem como funciona o processo cultural, né? Às vezes é muita razão de muita coisa e não se organiza nada, e a juventude vai muito para uma outras vias. E aí, de repente, você traz de volta uma outra estrutura. E aí, só duas coisas que eu queria que você falasse um pouco disso, e também dessa influência tua no sax, cara. Porque entre o sax, né, e o rum piulé, né, são duas coisas ali, o som, o som né, tribal, mas contemporâneo, e o saxofone, que é uma outra situação, digamos assim, dentro desse processo, também contemporâneo, também vanguarda. Como é que você vê isso? E as suas influências nesse processo todo? Com certeza, eu trouxe bastante da minha influência da vida para cá, para o Barracão, não só de música, mas de como fazer as coisas também, entendeu? A minha influência para o Barracão não foi só musical, não foi só isso que eu pensei em trazer, em como se relacionar com as pessoas, por exemplo. Rola muito desse tipo de coisa no Barracão, a maneira como a gente se relaciona. E aí, por exemplo, o saxofone, cara, foi uma coisa que eu aprendi na marra. Peguei o saxofone sem nunca ter encostado a mão em bateu na cabeça, assim, ó. Cheguei uma hora que eu fui perceber que tudo que eu estava ouvindo, eu pegava um disco e eu ouvi, tinha um saxofone. Seja lá o que fosse, tinha lá um saxofone. Eu falei, caraca, como é que assim, tudo que eu escuto tem um saxofone e eu tenho que tocar essa parada? Até então eu tocava baixo, contrabaixo de garagem e tal. Tocava contrabaixo numa banda chamada A Cidade de Duque de Caxias, que essa banda, o menino que montou essa banda, o cara que fazia as músicas da banda, o cara da banda, o líder lá, sei lá, Frontman, isso, lembrou esse nome. Que é o Igor, que toca no Barracão hoje em dia, pô. Que toca, então... que legal, cara. Não fosse... Pô, e eu tava lá, eu com 16 anos de idade, tava lá de bobeira, o Igor aí, toma esse baixo aqui e vamos tocar aqui essa música que eu fiz. Assim, ó, do nada. Do nada. E aí foi. E aí ele teve que pegar o baixo e fazer nota por nota pra mim, ó. Toca essa nota, outra. Ele nem sabia o que era dó, o que era ré, nada. E isso na primeira música. Na segunda, eu já tava assim, ó, não se mete no meu baixo, não, que eu sei aqui. Já tá. E assim a gente ficou uns 7 anos com essa banda. E eu tocava as músicas dele, cara. Eu fazia os baixos em cima da música dele. A música era dele, a letra era dele, os acordes eram dele, virada. Depois disso, eu fazia lá o baixo, que casava muito bem. Então, olha só, eu passei 7 anos tocando baixo em uma banda. E nesses 7 anos eu não toquei uma música de ninguém. Não teve assim, ó. Chegava assim, ó. Vamos tocar aí, sei lá, qualquer música aí que você falar aí. Garota de Ipanema, não sabe. Nada, sobre tocar música nenhuma. Só sabia tocar as coisas que eu mesmo fazia. Só sabia. E só estava preocupado com isso. Dessa maneira, eu fui tocar saxofone. Essa banda acabou. E eu fiquei lá, briga de banda de jovem, falei, não quero mais saber de baixo também não. Peguei um saxofone. Juntou o fato da banda acabar, quando eu estava ouvindo coisas de saxofone, peguei o saxofone. Do saxofone, eu tive uma outra relação com a música, uma outra coisa, que foi que eu peguei o saxofone e fui tocar na rua com o tri. Juntei com outro meio dúzia de gato pingado, outros 2 malucos, que é o Tutuca e o Mindu. Tutuca tocando bateria, Mindu tocando baixo. O Mindu tocava baixo no tri e chegou a tocar bateria nessa banda Cidades Antes. A gente ficou lá. Mesma coisa, eu nunca tinha pego o saxofone e vamos tocar as músicas da gente. E fiquei assim, ó, só tocando as músicas autoral. Eu devo ter ficado uns 10 anos da minha vida sem tocar um cover, sem nada. Que legal. Nem querer saber disso. Sem nem querer saber disso. Entendeu? E até que teve um momento no tri. O tri foi revolucionário para mim, e tem muito do tri no Barracão, porque o tri começou a tocar na rua. O tri começou a 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, horário do rush, aparecer na praça, no Largo da Carioca.
domingo, de dia, passar o dia tocando na praia de Ipanema. O Tri começou a ir tocar na rua. E isso mudou a minha relação com a música, com o público, com o acordo, com o saxofone, mudou a minha relação na vida. Por exemplo, precificou o trabalho das pessoas. Tocando com o Tri na rua, foi uma real possibilidade de viver de música. Foi uma real possibilidade de viver de música. Por quê? A gente pegava nossas paradas, ia para a rua e tocava de 5 da tarde até 8 da noite no Largo da Carioca, isso em 2013, e ganhava ali uma grana. Isso permitia com que chegasse... Antes disso, a gente ia tocar onde? No cara da esquina, que tem uma casa de show e quer explorar o músico. Sim. E a gente ia, porque a gente queria tocar. Quem toca sabe que essa parada é tocar. Chega um momento da sua vida que você se coloca assim, não tem mais volta, eu vou fazer isso aqui para viver. Mas você toca porque você quer tocar. Entendeu? Só que aí a galera se aproveita dessa. O fato de tocar com o Tri na rua, falava assim, cara, vai lá tocar lá na minha casa lá que eu te pago R$500. Não vou, porque eu passo 3 horas tocando na rua e ganho 1.000. Vai lá tocar na minha casa lá, não sei o que, não vou, porque para isso aí é melhor eu ir para a rua. Que cada um bota 2, 5. Isso já foi uma parada assim, doideira. Ali, por exemplo, o Tri, nesse momento de rua, eram 5 pessoas. Tutuca, com essa ação, deixou de trabalhar. Tutuca é músico excelentíssimo, baterista. Grande Tutuca. Por causa disso, ele deixou. Antes do Tri, ele trabalhava na Sky, vendendo antena de Sky para os outros. Com o Tri, ele saiu do balcão. Foi pra rua. Aí começou a tocar com todo mundo e mais. Fabiola tocava saxofone. Fabiola estava saindo, se eu não me engano, da Vale do Rio Doce. Terno e gravata e o caramba, 4. Caraca. Em Portugal tocando os Camelos. Fabiola montou os Camelos. Não sei se vocês já ouviram falar num projeto chamado Os Camelos. Olha. Fabiola, meu Deus do céu. Fabiola, eu morei com ele 2 anos. Ele ficava tocando e, era uma doideira, pô. Às vezes eu ficava triste de tão bem que ele tocava. Eu falei assim, caralho, esse porra, eu toco mal pra caralho. Mas isso era... Quem falar que não tem ego tá mentindo, né? Mas a gente produziu muito, a gente ficou bastante próximo nesse tempo aí morando junto. Então, por exemplo, o Tri tirou essa galera aí da rua, mudou a relação, eu tenho certeza que mudou de todos na rua. Tanto como assim, a gente precisava de energia elétrica na rua. Aí a gente fazia o esquema da bateria de carro com inversor, uma bateria de carro com inversor para ligar. Isso também mudou tudo. Isso gerou um movimento de tocar na rua no Rio de Janeiro. Em 2013, aí começou o Tri, o Astrovenga, os Camelos, o Beachcomber já existia, passou a tocar na rua. Aí o Domingo a Petrona, todo mundo. Foi um boom de tocar na rua no Rio de Janeiro. Deve ter sido o 1000º boom, né? Porque esse ciclo já deve ter se repetido infinitas vezes, porque tocar na rua é uma coisa muito velha, né? Mas esse último aí foi agora. Aqui no Rio, 2013, foi esse. Com o Barracão, por exemplo, isso é exatamente o que a gente faz com o Barracão. O Barracão tem uma grande autonomia por ter a sua bateria, tá ali dentro, é uma bateria na verdade, o Barracão já investiu mesmo legal. O Barracão tem uma bateria estacionária, com inversor, montou o kitzinho, e isso faz com que a gente... Aí, por exemplo, a pandemia afetando diretamente a nossa vida. A nossa principal ação era falar nada com ninguém, só a gente mesmo, juntar nossos equipamentos, armar nosso circo, nosso gerador de energia elétrica, nossa lojinha, que a gente vendia nossas paradas, e ir para qualquer lugar. Entendeu? Isso é uma autonomia gigante, porque tem muitos projetos aí que não tem condições de gravar um material audiovisual de qualidade que dê para apresentar, e não tem lugar para tocar, porque não tem autonomia de tocar onde quer. O Barracão, além da musicalidade, tem, por exemplo, essa autonomia de tocar a hora que quiser, onde quiser. Entendeu? O Tri criou uma relação de música comigo por causa do saxofone, que foi uma coisa doida, assim.
eu mudei de instrumento, por exemplo. Eu mudei de instrumento. Eu peguei o saxofone só porque eu estava com raiva do Igor, que acabou a banda, e tô tocando saxofone até hoje, entendeu? E valeu. O legal da musicalidade do Barracão é que eu vim em dezembro de 2017, eu cheguei aqui pra galera eu tenho aqui várias músicas prontas. Tem aqui várias músicas prontas que é assim, é só a gente tocar. Eu tinha certeza que eles saberiam tocar, porque não tem essa de não saber tocar, isso não existe, isso não existe. Tipo assim, eu não tenho ritmo. Se você não tivesse ritmo, você não ia conseguir andar, você não ia conseguir... Verdade. Não ia andar na rua tropeçando se não tivesse ritmo, pô, não tenho ritmo. Seus órgãos não iam funcionar em conjunto se você não tivesse ritmo. Teu pulmão, teu coração não ia expandir e contrair juntos se você não tivesse ritmo. Você não ia conseguir respirar se você tivesse ritmo. Então, eu não tenho ritmo. Como assim? Isso não existe. E o ritmo é uma coisa que eles têm. Aí, eu vim com a minha música pronta, só que esse negócio de passar, na hora de passar para eles, as músicas como elas são hoje são totalmente diferentes de como eu as trouxe no começo por causa da contribuição deles. De diversas maneiras. Por exemplo, tanto de eu estar tentando passar uma coisa para tipo assim, faz esse acorde aqui. Aí não consegue fazer, mas faz de outro jeito. Aí eu falo, não, mas fica desse outro jeito aí mesmo, que tá melhor do que o que eu estava falando para tu fazer. E isso é uma parte gigante de uma música gigante. Entendeu? Tanto de ter um tema que um aluno, do nada, tipo assim, pô, mas essa notinha aqui, tu não acha que essa notinha aqui ia ficar mais... E mudou a nota da parada, e se você for ver essa notinha, que o aluno não sabia de nada, é a tal da Blue Note lá, que todo mundo fala, que é a quarta aumentada, não sei o que. Sim. Tá entendendo? Isso estava no ouvido deles. E quando botar a letra, vamos abrir essa parte aqui, vamos botar uma letra. Aí chegou um moleque lá do rap lá e botou a letra dele gigantesca na parada. Entendeu? Então é um mix do que eu trouxe com o que eles já tinham. Casou bonitinho. Maravilha. E também é um mix, hoje em dia, com o que eles foram aprendendo ao longo desses anos, entendeu? Porque, além de estudar aqui com a gente, aí rolaram algumas bolsas em alguns lugares, tipo a Orquestra Voadora. Aí eles passaram o ano inteiro fazendo oficina lá na Voadora, no Afrojazz, algumas escolas de música aí, por aí, pelo Rio aí. E eles foram se alimentando de conteúdo, de coisa, de vida, de mundo, e foram trazendo isso para o corre, entendeu? Mas ali meio que com uma direção, assim, eles traziam... meio que uma direção musical mesmo, minha, assim, entendeu? Mas eu tento deixar o livre lá com eles lá. Pode tocar o que você quiser, só tem que tocar direito. Outra coisa muito interessante no Barracão é o funcionamento, né? Uma autogestão. Como os jovens do Barracão participam da construção das atividades, sabe? Da construção do conceito. Então, isso realmente me emocionou muito, além da apresentação, que eu fui lá e vi a apresentação, foi depois participar e ver esse processo de criação coletiva. Bruninho, acho que para a gente conversar aqui, mestre, a gente tem que mudar agora para 1h30 sonora, porque é muita informação. Rapaz. Meia hora de 90 minutos. Então, mandar um abraço aí para todo mundo que ouviu aí o programa. A gente vai terminar aqui com o Bruninho fazendo som e, na sequência, um vídeo experimental de 1 minuto que a gente fez há pouco tempo no Barracão. Grande abraço. Maravilha. Grande abraço, Bruno, Jorge, para todos vocês. Bom, muito obrigado aí. Prazer, Jason, Jorge. Muito bom mesmo a conversa. Espero ter respondido aí. Prazeraço falar com... E feliz dia de São João para todos nós, né? Benção, mãezinha. Sim. Como é que é? Só isso? Sim. Abração para todo mundo aí, rapaziada. Abração para todo mundo. Valeu, mestre. Axé. Axé.
Com as vísceras à mostra, nua e crua, a feira está posta. Está para quem quiser e salve-se quem puder. Sonora, para quem curte música e seus bastidores.